Olá, gente querida! Hoje é sexta-feira, dia 26 de agosto. Nós estamos na 21ª semana do Tempo Comum e continuamos a ler o discurso escatológico no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulos 24 e 25. E eu tenho o maior prazer, a maior alegria de caminhar com você, juntos lermos a Santa Palavra de Deus, meditarmos o texto bonito da liturgia de cada dia, tirarmos uma lição importante para o nosso dia, para a nossa oração, para a nossa meditação. Eu faço isso por meio desse canal no YouTube, por meio dos podcasts e também por meio da Rádio Maria. Muito obrigado por sua honrosa audiência e por nossa companhia todos os dias aqui pelos meios de comunicação social. E o texto do Evangelho de hoje é de Mateus 25, de 1 a 13. Naquele tempo disse Jesus aos discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando, e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito. O noivo está chegando. Ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: Dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: De modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: Em verdade, eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, Jesus conta, dentro deste discurso escatológico, a palavra escatologia vem de eschaton, em grego, significa o fim dos tempos. Não é somente um fim cronológico, de tempo de relógio, mas é um tempo cairológico, é o tempo da graça de Deus, é o tempo da revelação plena de Deus, quando o Filho do Homem, nosso Senhor Jesus Cristo, virá glorioso entre as nuvens do céu para julgar os vivos e os mortos. Esse discurso que Jesus faz nos capítulos 24 e 25 de Mateus é um discurso exatamente sobre estas realidades últimas. Pois bem, Jesus conta uma parábola. O reino dos céus é semelhante a 10 jovens, a 10 virgens, a 10 moças. E elas têm lâmpadas de óleo em suas mãos, e elas saem ao encontro do noivo que está chegando. Como vocês percebem, é um casamento muito diferente. Primeiro porque o noivo é que está para chegar. Diferentemente de todas as outras celebrações de casamento no Novo Testamento, sempre é a noiva que chega. Nesse casamento,
o noivo é que está para chegar. Esse casamento trata da vinda do noivo. Não existe noiva na história, pelo contrário, existem 10 moças. Para ficar algo mais complexo, essas 10 moças são divididas em 2 grupos. Elas são provavelmente acompanhantes da noiva, só que a parábola não trata da noiva. 2 grupos, 5 são prudentes, sensatas, previdentes, isto é, prepararam as coisas com muito cuidado. As outras 5 são insensatas, imprudentes, estúpidas, imprevidentes. Outro elemento engraçado desse banquete é que ele acontece à meia-noite. Ora, se o banquete da festa do casamento acontece à meia-noite, obviamente, há necessidade de lamparinas acesas. Muito provavelmente esta parábola faz alusões ao livro do Cântico dos Cânticos, especialmente o capítulo 3, quando a noiva, a amada, sai à procura do noivo, à procura do seu amado. Também tem algum contato com o livro do Apocalipse, a noiva do Cordeiro, no final do livro do Apocalipse. Portanto, tem elementos sapienciais, muito ligados, por exemplo, ao livro dos Provérbios e também ao livro do Eclesiástico. Esse tema da prudência, da sensatez e, ao contrário, o tema da insensatez, da imprudência, da imprevidência, são temas muito típicos dos livros sapienciais. E aqui encontramos uma ligação profunda, por exemplo, com Provérbios, capítulo 9, o banquete da sabedoria. Provérbios, capítulo 31, versículo 18, a mulher forte, que mantém a sua lâmpada acesa, que nunca se apaga, ela que se dedica ao trabalho pressuroso e toma conta da sua casa. Obviamente, a imagem mais forte nesse texto do evangelho de hoje é o óleo, azeite de oliva. Para que servia o azeite de oliva na antiguidade? Sobretudo para 5 coisas. Primeiro, servia como alimento. Depois, servia para a alimentação. Para a iluminação. Servia para a iluminação nas casas das famílias, no templo, até pelas ruas. Terceiro, o azeite de oliva servia para o culto. Era um dos elementos utilizados para os sacrifícios, não para sacrifício de holocausto, obviamente, mas para oferendas, libações com vinho e com azeite. Muitas vezes havia situações em que os peregrinos apresentavam oferendas de culto ao Deus da vida. Quarto, o óleo servia para os guerreiros, para a luta. Você imagina o corpo de um guerreiro untado de óleo, de azeite de oliva, é muito difícil que alguém consiga agarrá-lo. Escorrega, você não consegue agarrar um homem forte, melado de óleo, melado de azeite. E quinto, o azeite também era utilizado para a beleza, utilizado para preparar ungüentos, bálsamos, perfumados. Era muito utilizado na indústria cosmética. E se você quiser, era muito utilizado também na indústria farmacêutica, para preparar ungüentos, bálsamos, remédios, que tinham como base o azeite de oliva, misturado com casca de pau, com folhas, com raízes. Ali se misturava, se macerava e era utilizado como remédio em Israel. Vejam então, 6 usos. Alimento, iluminação, o culto, a luta, a beleza e a medicina. Só para citar alguns deles. Na parábola que Jesus conta, o elemento forte é a iluminação
na vigilância noturna. Isto é, deve-se manter a lamparina acesa e não se pode dormir. E aqui entra a responsabilidade pessoal de cada um. Eu sou responsável por minha lâmpada. É bom lembrar, por exemplo, Provérbios capítulo 31, versículo 18. Jeremias capítulo 25, versículo 10. Apocalipse capítulo 18, versículo 22. Aquela mulher forte, lá do livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 18, a sua lâmpada não se apaga. Ela continua dia e noite em seu trabalho pressuroso. Vigilância noturna. Por isso é preciso ter não somente a lamparina acesa, mas também ter um frasco com azeite reserva para ir repondo o azeite na lamparina. E aqui está o ponto principal da parábola de hoje, como ontem nós já havíamos visto. O texto diz que o seu senhor, o noivo, está demorando. O noivo está para chegar, mas ele está demorando bastante. A pergunta então é, o que fazer? Aquelas moças devem manter a vigilância, devem manter a lamparina acesa, devem fazer o julgamento, o discernimento da situação e tomar uma decisão. Nem sempre a decisão é a mais acertada. E aqui começa o significado teológico, hermenêutico, a interpretação atualizante. O que significa ter não somente a lâmpada acesa, mas óleo na vasilha? A primeira coisa é, quem não estiver pronto para acompanhar o noivo, vai ficar de fora. Vou repetir, anote no caderno da sua vida em letras garrafais. Quem não estiver pronto para acompanhar o noivo, vai ficar de fora. A segunda coisa é aquela que eu já disse ontem. O noivo está demorando. Como então vamos esperar este noivo que está para chegar? Trata-se de manter uma atitude de vigilância operosa. Terceiro, há uma expectativa forte da vinda do noivo num futuro muito em breve ou demorando-se mais. Aqui, portanto, há a necessidade de discernimento, de sensatez e, sobretudo, de vigilância. O que significa, então, estar pronto? O que significa ter as lâmpadas acesas? O que significa ter óleo na reserva e entrar na sala do banquete? Talvez a gente lembre logo de Mateus capítulo 7. Construir a casa sobre a rocha. Viver de acordo com a santa palavra de Deus. As que foram comprar óleo porque já não tinham mais, elas chegam depois atrasadas, batem a porta e gritam: Senhor, Senhor, abre-nos. É exatamente a súplica da igreja nascente, é a oração da igreja, é o culto litúrgico. Nós pedimos todos os dias na liturgia: vem, Senhor Jesus, abre-nos as portas. E Jesus responde com muita dureza: não os conheço. Ou seja, ter a lamparina acesa e ter óleo no frasco, na vasilha, é conhecer a palavra de Deus. Amar a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus, viver o amor, a justiça, a solidariedade, a caridade fraterna. É a caridade que expressa exatamente a nossa esperança. Se você não puder ajudar o seu irmão na sua comunidade, por favor, não atrapalhe a vida dele. Amar, servir, procurar ter amizade com as pessoas, respeitar, tirar por menos, relevar um monte de bobagem. E aí você vai dizendo: de fato, eu tenho minha lamparina acesa, eu estou à espera do noivo que é Cristo Jesus que vem, mas eu tenho óleo no frasco. Eu estou preparado, vigilante, numa atitude de espera dinâmica. Eu espero fazendo bem. Eu espero trabalhando no roçado do Senhor.
No fundo, a parábola quer nos dizer que o critério fundamental para esperarmos o Senhor Jesus que vem como juiz e Senhor da história, o critério está no plano da praxis, da caridade, da justiça operosa, de trabalhar pelo reino de Deus. Vamos pedir então ao Senhor a graça de sermos como estas jovens prudentes, sensatas, pensativas, mulheres de oração que têm a sensibilidade de perceber a hora de Deus em nossa existência. E que Deus perdoe também a nossa insensatez, a nossa imprevidência, a nossa imprudência, porque nem sempre nós estamos preparados para o momento, para a vinda do Senhor. O amor, a justiça, o perdão, não guardar ódio no coração. Como é que você está esperando Jesus, o noivo que vem, o Filho do homem que desce entre as nuvens do céu? Então você, cristão, está esperando o Senhor, mas guarda ódio no coração. Não é capaz de perdoar, não libera perdão. Algo está errado. Está faltando azeite na lamparina. Está faltando azeite no frasco. Ter o azeite no frasco significa eu tenho o amor para doar. O perdão, a reconciliação, a bondade, a ajuda mútua, a solidariedade. Tudo aquilo que são os grandes valores do Evangelho, a misericórdia, a compaixão, a mansidão, ser puro de coração, todo o espírito das bem-aventuranças. É isso que significa o azeite que está no frasco. Às vezes até temos a lâmpada acesa, mas não temos óleo no frasco. E aí não conseguimos esperar o Cristo Jesus que vem. Permaneça na fidelidade. Permaneça na vigilância operosa e numa vida de oração entregue e dedicada. Um abraço a você. Fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. E se pergunte no dia de hoje, que óleo está faltando na minha lamparina? Eu os abençoo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.